Bom dia a todos. Que o amor de Deus e a proteção de nossa padroeira, Imaculada Conceição, em nossos corações, para juntos celebrarmos esse encontro com Cristo através da Eucaristia. Nesta celebração eucarística, colocamos no altar do Senhor as seguintes intenções: pelo Papa Francisco, nosso bispo Dom Nelson, nossos padres Ademir e Cícero e todos os padres e seminaristas de nossa diocese. Pedimos também pela feliz ressurreição de nossos irmãos falecidos: Narciso Felício da Silveira, Edson Henrique Pereira Morgado, Gerásimo de Souza Santos, Maria da Conceição Reis de Souza, João de Souza, Carmelita de Araújo Soares, João Pereira de Souza, Manuel Pereira do Nascimento, Maria Cândida de Oliveira, Rosa Maria Alves Lima. Pedindo ao Senhor pela saúde e proteção de Otávio Francisco Soares e Pedro Siqueira. Em louvor a Deus pelo aniversário natalício de Ministro Assis Cristiano de Oliveira, Ministra Marineide Ney Inocente, e por todas as intenções que trazemos em nossos corações. Festa da Sagrada Família. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor. A liturgia deste domingo propõe-nos a família de Jesus como exemplo e modelo das nossas comunidades familiares. As leituras fornecem indicações práticas para nos ajudar a construir famílias felizes, que sejam espaços de encontro, de partilha, de fraternidade, de amor verdadeiro. Sobre elas o sinal da cruz na fronte,
Depois de eu traçar o sinal da cruz na fronte das crianças, os pais e os padrinhos vão fazer a mesma coisa. Pediria a gentileza também que as crianças estivessem sempre na ponta dos bancos aqui centrais. As crianças sempre na ponta do banco central para os ritos do batismo durante a celebração da Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Vamos inclinar a nossa cabeça, fechando os nossos olhos, pois o Senhor, vivo e verdadeiro, está aqui presente no meio de nós. Peçamos perdão sobretudo pelos pecados cometidos contra os indefesos, os pequenos e inocentes, contra a vida ainda não nascida e também contra os pecados cometidos nas relações familiares entre pais e filhos, esposo e esposa. Que o Senhor possa nos perdoar e restaurar-nos o desejo de sempre buscarmos ser famílias cristãs. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãs, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Muitas vezes as pessoas acreditam que o ato penitencial substitui a confissão, e não substitui. O ato penitencial é um gesto que se faz no início da celebração da Eucaristia ou da missa, e esse gesto nos recorda exatamente o quê? Que aquele sacramento que nos lavou e nos purificou de todos os pecados, sobretudo do pecado original, é o batismo.
Pelo batismo que somos lavados de toda culpa e somos redimidos e salvos. E depois do batismo, voltamos novamente a pecar. Aí sim, vem o sacramento da confissão e da reconciliação. Mas o ato, por isso não se chama confissão aqui, se chama ato penitencial, porque por este ato recordamos que Deus é sempre bondade e misericórdia, e como tem lembrado o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de buscar e de pedir o seu perdão no sacramento da reconciliação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
missão que o Pai confiou. Nos propõe o quadro de uma família exemplar, a de Nazaré, onde existe verdadeiro amor e verdadeira solidariedade entre os seus membros. Uma família que escuta Deus e que segue com absoluta confiança os caminhos por ele propostos. Atitudes de compreensão, de bondade, de respeito, de partilha, de serviço, são a concretização do amor. Leitura do livro do Eclesiastes. Deus honra o Pai e os filhos, e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los, e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo de sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será tua edificação. Palavra do Senhor. Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoar vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual foste chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome de Jesus Cristo, por meio dele dar graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei tudo aos vossos pais, por isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. Depois de receber um aviso em sonho, José retirou
foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos celebrando o tempo do Natal. E dentro do tempo do Natal, celebramos a 8ª do Natal com essa festa de hoje, festa da Sagrada Família. A 8ª de Natal, para vocês terem noção do que seja uma 8ª, a própria palavra diz 8ª são 8 dias. E a igreja utiliza dessa estrutura de 8 dias para celebrar um mistério central da fé cristã. A 8ª de Natal está fundamentada no mistério da encarnação do próprio Deus em Jesus Cristo, que veio nos salvar. Depois também temos uma outra 8ª na Páscoa. A 8ª da Páscoa está centrada, fundamentada no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nosso Salvador. Mas essa estrutura vem da vida do povo, não do povo de hoje, mas às vezes até por algumas novelas que dão algumas pinceladas e retratam alguns costumes do Oriente, ou algum filme, vocês observam que, por exemplo, quando há uma festa de casamento para o povo oriental, sobretudo ao povo que deu origem à nossa fé, o povo judeu, a celebração do casamento não é um único dia, mas se estende durante toda uma semana. É essa extensão, é algo importante, é essa extensão da celebração da festa, que é uma única festa. Eles celebram o casamento que aconteceu e celebram diversos dias, para que isso marque realmente a vida da pessoa, para que a pessoa não se esqueça que aquilo é realmente importante e fundamental. A igreja aprendeu isso da tradição do povo judeu e utiliza na sua liturgia, exatamente para dizer a nós: o Natal não é apenas o dia 25 ou dia de dezembro, mas ele se desdobra ao longo desta 8ª, desses 8 dias. É como se fosse ainda hoje o dia 25 de dezembro, na celebração do Natal do Senhor. É por isso que diante dos nossos olhos é colocada a imagem de Jesus reclinado na manjedoura, de José e de Maria, a Sagrada Família de Nazaré. Antes de aprofundar ainda a reflexão da leitura, gostaria de retomar o que dizia no início. Pelo batismo entramos na fé da igreja, fazemos parte da família de Deus. Isto porque pelo batismo Ele perdoa os nossos pecados. E toda vez que nos reunimos para celebrar a nossa fé, nos recordamos que Jesus é de fato o nosso Salvador. Ele nos dá o perdão dos pecados por este sacramento do batismo. E por isso nós cantamos o Glória. O Glória é sempre cantado ou rezado no domingo, pois o domingo é dia do Senhor, dia da ressurreição. E agradecemos então a Deus por ter vindo ao nosso encontro para nos salvar. E depois fazemos a oração, porque sem a oração nós não somos verdadeiramente cristãos e cristãs. Sem a oração significa dizer que confiamos somente em nossas próprias forças e não na força que vem de Deus. E depois da oração, esta liturgia da palavra. Nós pedimos a Deus: Senhor, cresça em nós a força divina, nos dê a fé para caminhar e enfrentar as dificuldades desta vida. E como é que Deus nos responde?
entregando a sua palavra. Liturgia da palavra. Deus nos fala, e é o que estamos fazendo, procurando ouvir a Deus, que nos fala através das Sagradas Escrituras. É dentro então dessa perspectiva muito humana. A festa da Sagrada Família nos recorda isso. Às vezes, quando falamos Sagrada Família de Nazaré, pensamos com isso dizer: Jesus é o Santo dos Santos, Maria é Santíssima, José é o justo homem santo, e por isso é Sagrada Família. Não significa dizer que eles não tivessem dificuldade na vida. Nós às vezes confundimos, invertemos as coisas. É como se José e Maria, por serem a Sagrada Família, não tivessem enfrentado dificuldade alguma. E por isso o Evangelho de hoje, retirado de Mateus, demonstra exatamente esse desterro de Jesus, ainda recém-nascido. Jesus é levado ao Egito para fugir da perseguição de Herodes, o grande Herodes. Ontem nós celebramos os santos inocentes, todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos que foram mortos a mandado de Herodes, para que não tivesse nascido nenhuma criança que pudesse lhe retirar o trono, o poder. Então veja, isso é uma dificuldade, é um problema. Com uma criança recém-nascida, naquele tempo, sem recurso algum, as viagens longas debaixo de sol quente, apenas com um burrinho, com uma montaria para ajudar, esta viagem prolongada, Maria ainda de resguardo, como diziam os antigos, não é? Maria Santíssima ainda em poucos dias após o parto tem que empreender esta viagem. Quanta preocupação com a saúde de Maria, com a proteção de Jesus. E onde é que José se ampara? Superficialmente a gente pode dizer nos sonhos. Nos sonhos. Não é verdade. Os sonhos, sobretudo no Antigo Testamento, é uma forma que os escritores sagrados têm para dizer: quando alguém sonha que Deus ou um anjo mensageiro de Deus lhe transmite uma notícia, é porque Deus está lhe falando. É através da palavra. Por quê? Que a palavra diz exatamente que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e diz: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para Israel. Mas antes ele diz: fica para lá, até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. O sonho de José não é esse sonho, por exemplo, que nós temos às vezes durante a noite. E às vezes acordamos assustados e preocupados e dizendo: o que é que Deus quer me falar com este sonho? O sonho de José é de outra espécie, não é desta mesma natureza. O sonho de José é amparado na própria palavra de Deus. Ele sabe e conhece a palavra do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ele sabe e está preocupado com a segurança de Jesus, porque chegou até ele a notícia de que Herodes tinha mandado matar todo menino nascido com menos de 2 anos. Não precisa muito um pai conhecer as Sagradas Escrituras, sabendo que o anjo já havia dito a ele: este filho que Maria concebe não é teu, mas também não é de outro, é do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Sabendo disso, José compreende rapidamente que o seu papel, que Deus o tinha escolhido para isso, para proteger a Jesus e a Maria. Primeiro, sempre, vocês perceberam, parece uma ladainha no Evangelho. José levantou-se, o anjo falou-se: pega o menino e sua mãe. José pegou o menino e a mãe.
Depois de novo levantou-se e pegou o menino e a mãe, o menino e a mãe, o menino e a mãe. O menino vem sempre em primeiro lugar. Não porque a mãe não seja importante, mas é porque a vida mais indefesa é a do menino. Ele ainda não sabe se defender. Maria ainda, mesmo estando fragilizada, ainda pode se defender por si mesma. Jesus não. Jesus ainda não tem nenhuma proteção, nenhum cuidado a não ser o do seu pai e da sua mãe. Veja o quanto Deus se embrenhou na nossa carne, o quanto Ele se embrenhou na nossa humanidade. Ele só não atingiu e não foi conivente com o pecado. Ele não conheceu o pecado, Ele não teve pecado, mas em resto, todos os outros sentimentos que passam pelo coração do pai e da mãe, passaram pelo coração do Filho de Deus. Primeiro José e Maria, e depois o mistério de hoje nos diz, Jesus também era como os nossos filhos são. Quando o pai e a mãe estão preocupados, passando por uma aflição, uma dificuldade, o filho não compreende, mas o filho sente. O filho sabe que algo não vai bem, não sabe o porquê, e nem o como, e nem como resolver, mas sabe que algo não vai bem. Então Jesus, Deus, é aquele que mais próximo de nós está. O mistério do Natal, da encarnação, da Sagrada Família é para nos dizer isso. Vocês também, jovens casais, ou aqueles que já são casados há mais tempo, sentiram, sentem ou sentirão essas preocupações. E a festa de hoje nos diz: não vos apavoreis, não tenhais medo, Deus está com vocês. Deus caminha muito perto de nós. Deus conhece cada angústia, cada medo, cada projeto, cada dificuldade que vamos encontrando. Mas Deus também não quer que nós estejamos parados, estacionados. O anjo sempre dá essa ordem a José: levanta-te para fazer qualquer coisa, para fazer a vontade de Deus. Primeiro é necessário levantar-se, não pode ficar de braços cruzados, não pode ficar parado como se as coisas caíssem do céu. Isso não é ter fé, ao contrário, isso é não acreditar que Deus seja capaz de agir no mundo, agir em nós, agir em nossa vida. Quando acreditamos que Deus está tão próximo de nós e que age em nós e que age através de nós, nós sempre nos pomos de pé, nós sempre nos levantamos. Na liturgia também é assim. Por que a primeira e a segunda leitura, junto com o Salmo, nós ouvimos sentados? Quando Jesus vai falar no Evangelho, nós nos pomos de pé, levanta-se. Quando nós consagramos o pão e o vinho, nos ajoelhamos para adorar o próprio Deus que se faz presente aqui no altar, no meio de nós, e que depois recebemos em nossa boca ou na palma da nossa mão. É Deus vivo e verdadeiro, por isso nos ajoelhamos. Mas quando o sacerdote convida a assumir a missão, a professar a fé, a gente já se põe de pé e professa e diz realmente: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso a gente diz de pé, ou deveria. Muitos de nós ainda permanecemos ajoelhados, mas é de pé, porque é a missão que está diante de nós. Que nós possamos então, de fato, cada vez mais nos aprofundar no mistério de Deus, da sua palavra, sentir a sua presença tão próxima de nós, hoje, amanhã e sempre. Amém. E agora nós vamos nos colocar de pé e vamos dar a primeira unção às crianças que
serão batizadas. Esta unção com óleos catecúmenos e que é feita no peito da criança e que de fato é sinal visível da graça de Deus, do Espírito Santo invisível que penetra na vida dessa criança agora. Enquanto eu vou ungir o peito das crianças, eu vou dizer as seguintes palavras: o Cristo Salvador lhes dê sua força, que é o Espírito Santo, que ela penetre em suas vidas como este óleo em seus peitos. Vitória, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. Ana Beatriz, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. O nome dele? Joaquim, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. O nome dele? Enzo, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Seu nome, querida? Giovana? Giovana, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. Cauã, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. Nomezinho dela? Lorena, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. E agora os pais e padrinhos são convidados exatamente a fazer a renovação das promessas do batismo e a professar a fé, assumindo assim o compromisso de educar essas crianças na fé. É evidente, é lógico, todos sabem que, dependendo da idade da criança, algumas já estão grandes, mas os mais menores, recém-nascidos, não compreendem o que é a fé, nem o batismo, nem a palavra de Deus, isso é lógico. Mas eles sentem que vivem numa família cristã, sentem que foram trazidos para o batismo, sentem a graça de Deus que penetra em suas vidas. Não sabem entender nem verbalizar o que é. Por isso os pais e padrinhos vão fazer isso por eles, até que quando se tornarem adultos, o uso da razão, que vai ser quando se prepararem para fazer o sacramento da crisma, é que eles vão assumir esse compromisso. Até lá, pais e padrinhos, vocês são os responsáveis. Se essas crianças não crescerem na fé, se essas crianças não tiverem o testemunho da fé, Deus adverte a vocês contas disso. Depois do crisma é a elas, mas até lá vocês têm que orientar, têm que dar o exemplo e têm que trazer a criança a participar da vida da fé. Eu vou fazer a pergunta e no plural, e vocês vão responder sempre no singular. Renuncio, porque a renúncia é sempre pessoal, e a adesão à fé também é pessoal. Então, renuncio, e depois, quando eu perguntar sobre a fé, creio. E toda a assembleia litúrgica também é chamada a participar do creio, respondendo também creio, junto com esses pais e padrinhos, porque é o que equivale na celebração da missa a oração do credo, a recitação da fé. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo,
Vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Agora todos respondem também creem. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus todos. Pais e padrinhos, vos pergunto: vocês querem que esses filhos e filhas vossos sejam batizados e batizadas na fé da Igreja que nós acabamos de professar? Sim. Agora vamos dar a bênção à água batismal. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre os seus escolhidos. Ó Deus, que pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide e fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa Igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo, e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora os pais e padrinhos vão trazer a criança até a fonte batismal para serem batizadas. Nós vamos acompanhar no silêncio orando, pedindo a Deus a graça do batismo e do Espírito que purifica e lava de todos os pecados por esta água batismal, essas crianças. Vitória, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana Beatriz
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parabéns, né? Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enzo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lorena, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cauã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Giovana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora nos coloquemos todos de pé e na alegria de acolher na igreja, pelo sacramento do batismo, essas famílias, essas crianças, nós vamos saudá-las e manifestar a nossa alegria dando uma salva de palmas. Número 12 do folheto, prece dos irmãos.